Nos últimos anos, tem havido uma preocupação crescente com a influência cada vez maior de organizações globais, como as Nações Unidas e o Fórum Econômico Mundial. Muitos acreditam que essas entidades estão preparando o caminho para um governo mundial único, um conceito que se alinha com as profecias bíblicas. Isso levanta uma questão importante. A Bíblia realmente prevê um governo mundial único? Para responder, precisamos recorrer às Escrituras e analisar as tendências atuais sob a ótica da Palavra de Deus. A Bíblia, particularmente no livro do Apocalipse, fala sobre um líder político futuro que exercerá um imenso poder durante um período de tribulação de 7 anos. Esse líder implementará um sistema conhecido como a Marca da Besta, que será obrigatória para que qualquer pessoa possa comprar ou vender. Apocalipse 13 declara: a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A maioria dos estudiosos da Bíblia interpreta isso como uma previsão de um governo mundial único, no qual uma única autoridade exercerá controle sobre toda a população global. Quando analisamos o mundo atual, com sua crescente interconexão e centralização de poder, torna-se evidente que o palco está sendo preparado para esse sistema. Considere o exemplo recente do intento do Quênia de introduzir um sistema de identificação digital, conhecido como MAA-NAMBA. Essa iniciativa, influenciada por organizações externas, como a Fundação Bill e Melinda Gates, destaca uma tendência mais ampla. Muitas nações estão adotando políticas que se alinham com os objetivos de entidades globais, muitas vezes à custa da soberania nacional. O caso do Quênia não é isolado. Ao redor do mundo, vemos esforços para implementar identificações digitais, sistemas financeiros centralizados e medidas abrangentes de vigilância. Embora promovidos como ferramentas de eficiência e segurança, esses sistemas também pavimentam o caminho para um nível de controle global que seria inimaginável há apenas algumas décadas. A natureza interconectada do mundo atual é inegável. Dos sistemas econômicos às redes tecnológicas, nosso planeta tornou-se mais unificado do que nunca. Essa interconexão trouxe muitos benefícios, mas também expõe a fragilidade dos sistemas e como eles estão suscetíveis ao controle centralizado. Um exemplo claro disso foi a crise financeira de 2008. O que começou como um colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos rapidamente se espalhou pelo mundo, desencadeando uma recessão global. Mercados de ações despencaram, bancos faliram e milhões de pessoas perderam seus empregos. Essa crise expôs o quão profundamente interligados estão os sistemas financeiros globais. Um único ponto de falha em um país desencadeou um efeito dominó que afetou nações em todos os continentes. A natureza interconectada dessa crise demonstrou o quão ligados estão nossos sistemas econômicos globais. Essa dependência crescente de sistemas interconectados foi destacada de forma ainda mais evidente pelo incidente da CrowdStrike em 19 de julho de 2024. Diferentemente de um ataque cibernético, esse evento foi causado por uma atualização de software defeituosa no sensor Falcon da CrowdStrike, um software de segurança. A falha resultou em interrupções generalizadas em vários setores e países. A atualização defeituosa provocou o colapso de aproximadamente 8,5 milhões de sistemas Microsoft Windows em todo o mundo, tornando-os incapazes de reiniciar adequadamente. Essa interrupção sem precedentes impactou diversas indústrias, incluindo companhias aéreas, bancos, hospitais, fábricas e veículos de comunicação. Por exemplo,
a Delta Airlines precisou cancelar milhares de voos, acarretando perdas financeiras significativas e grandes desafios operacionais. No setor de mídia, emissoras como a Sky News sofreram interrupções temporárias, prejudicando a disseminação de informações. O alcance global do incidente foi evidente, afetando países em diferentes continentes. Na Austrália, grandes empresas como a Qantas, Woolworths e o Commonwealth Bank enfrentaram desafios operacionais devido à falha. Nos Estados Unidos, diversos setores, incluindo serviços de emergência e mercados financeiros, experimentaram graves interrupções, ressaltando a importância crítica dos sistemas afetados. Esse evento enfatiza a vulnerabilidade inerente à nossa infraestrutura digital interconectada. Um único erro técnico desencadeou uma crise global, afetando serviços essenciais e o cotidiano de milhões de pessoas. Ele serve como um lembrete poderoso de como essas vulnerabilidades poderiam ser exploradas por um líder global futuro para consolidar poder e impor conformidade, como predito nas profecias bíblicas. A fragilidade de nossa infraestrutura digital moderna não deve ser subestimada. Um único erro técnico foi capaz de causar o colapso de serviços essenciais e interromper a vida diária em escala massiva. Isso ilustra o quão profundamente interligados nossos sistemas se tornaram e como até mesmo uma pequena falha em um setor pode gerar um efeito cascata com consequências que se espalham para todos os cantos do mundo. Agora, imagine não um erro acidental, mas um caos intencional orquestrado por alguém com poder absoluto e uma agenda diabólica. Se uma simples atualização de software defeituosa conseguiu paralisar companhias aéreas e interromper sistemas de chamadas de emergência como o 911 e paralisar grandes indústrias, imagine o que seria possível nas mãos de um líder global com intenções malignas, capacitado por Satanás, poderia fazer com esses mesmos sistemas à sua disposição. O incidente da CrowdStrike fez com que pessoas perdessem voos, interrompeu comunicações cruciais para emergências e deixou milhões tentando lidar com as consequências inesperadas. Agora, imagine alguém cujo objetivo intencional seja controlar cada aspecto da vida, não para consertar ou restaurar, mas para dominar e destruir. O anticristo descrito nas profecias bíblicas não será limitado pela moralidade humana ou pelo desejo de promover o bem-estar social. Seu propósito, movido por Satanás, será único: forçar o mundo à submissão e garantir lealdade por meio de sua marca. Apocalipse 13, 16 a 17 descreve essa realidade de forma vívida. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Se ele tiver controle sobre os sistemas interconectados dos quais dependemos tanto, seu alcance e capacidade de causar danos serão incomparáveis. Considere os efeitos em cascata do incidente da CrowdStrike: voos cancelados, sistemas bancários interrompidos, serviços de emergência paralisados e indústrias inteiras incapacitadas. Tudo isso não foi causado por maldade, mas por um simples erro de software. Ainda assim, expôs o quão vulnerável o mundo moderno realmente é. Se uma falha técnica pode causar tal devastação, o que um líder maligno, com a intenção de consolidar poder, poderia fazer com o apertar de um botão? Ele poderia isolar indivíduos, cortando-os de sistemas financeiros, serviços de saúde, transporte e até mesmo comunicação. O nível de controle e manipulação possível dentro de nossa infraestrutura global atual é assustador. Essa fragilidade interconectada, que frequentemente celebramos como progresso,
está perfeitamente preparada para a agenda do Anticristo. Ele usará esses sistemas não para construir, mas para destruir, não para libertar, mas para forçar sua marca. Ele explorará cada fraqueza para apertar seu domínio, garantindo que ninguém consiga escapar de seu alcance. A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que a humanidade clamará em desespero sob o governo desse líder, desejando que as montanhas caiam sobre eles para escondê-los da ira de Deus. O mundo está sendo moldado, intencionalmente ou não, para refletir o sistema de controle descrito no Apocalipse. O mundo, de fato, é frágil, e a infraestrutura da qual dependemos está vulnerável a ser explorada por alguém como o Anticristo. Mas essa mensagem não é um chamado ao desespero, e sim à vigilância. A Bíblia nos encoraja a sermos vigilantes e perseverantes em oração, entendendo os tempos em que vivemos. À medida que vemos essas vulnerabilidades expostas e os sistemas do mundo se aproximando do cenário profetizado, é essencial permanecermos atentos e firmes na fé, a nos aproximar cada vez mais de um controle centralizado. Mas não podemos esquecer que nossa segurança final está somente em Cristo. O reinado do Anticristo virá, mas também terá um fim, e aqueles que pertencem a Cristo compartilharão de sua vitória eterna. Até lá, permaneçamos fiéis, proclamemos o Evangelho e vivamos com uma perspectiva eterna, sabendo que o plano de Deus prevalecerá. Para os cristãos, esses acontecimentos são um lembrete de que este mundo não é nosso lar. A Bíblia ensina que nossa cidadania está no céu e que nosso tempo na terra é passageiro. Tiago 4,14 diz: "O que é a sua vida? É como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa." Somos peregrinos passando por aqui, e nosso foco deve permanecer em Cristo e em seu reino eterno. Enquanto devemos estar atentos aos tempos em que vivemos e trabalhar para sustentar a justiça, não podemos perder de vista o fato de que nossa esperança final está em Jesus Cristo. O aumento do globalismo e o alinhamento crescente com os eventos proféticos descritos nas Escrituras não devem causar medo nos crentes. A Bíblia nos garante que Deus está no controle e que seus planos prevalecerão. O reinado do Anticristo será temporário e seu poder será limitado pela soberania de Deus. Apocalipse 19:20 nos dá um vislumbre de sua derrota final, declarando que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Isso nos lembra que, por mais poderosas que as forças do mal possam parecer, elas não são páreo para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Romanos 8:31 nos pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo nos lembra de forma poderosa que nada, nem mesmo o Anticristo ou seu sistema global, pode nos separar do amor de Deus. Como crentes, servimos ao Criador dos céus e da terra e podemos enfrentar qualquer coisa que surgir com confiança e esperança. O avanço do globalismo e o cumprimento das profecias dos últimos tempos devem fortalecer nossa fé e não enfraquecê-la. Esses eventos confirmam a veracidade da palavra de Deus e nos lembram que seu plano está se desenrolando exatamente como ele disse que aconteceria. Diante desses acontecimentos, os cristãos devem permanecer vigilantes e firmes em sua fé. Somos chamados a ser luz em um mundo de trevas, a proclamar a verdade com ousadia e a esperar com confiança o retorno de Cristo. Lucas 21:36 nos exorta: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Este não é um tempo para complacência, mas para a ação. A grande comissão continua sendo nosso maior chamado e devemos compartilhar o Evangelho com urgência e ousadia.
À medida que enfrentamos esses tempos desafiadores, também precisamos permanecer firmes em nossa fé. As pressões para nos conformarmos aos sistemas e valores do mundo só aumentarão, mas somos chamados a resistir ao compromisso com o pecado. Efésios 6,13 nos encoraja: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Ao permanecer enraizados nas Escrituras e confiando no poder do Espírito Santo, podemos permanecer fiéis à palavra de Deus e ao seu chamado. Esses acontecimentos nos lembram que nossa esperança não está em governos, organizações ou sistemas, mas em Jesus Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Enquanto o mundo caminha em direção ao controle centralizado, sabemos que o reino de Cristo é eterno e inabalável. João 16:33 traz palavras de conforto do próprio Jesus. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como crentes, somos chamados a viver com uma perspectiva eterna. Os eventos que vemos se desenrolando ao nosso redor são temporários, mas o reino de Deus é eterno. Permaneçamos fiéis, proclamemos o Evangelho e aguardemos ansiosamente o retorno do nosso Salvador. No final, é Cristo quem reina supremo e sua vitória está garantida. Amigos, estamos vivendo tempos de grandes mudanças e desafios, e como vimos, o mundo está se preparando para um sistema que se alinha com as profecias bíblicas. Mas a boa notícia é que em Cristo temos esperança e vitória. Se você sente em seu coração o chamado de Deus, não deixe para depois. O Senhor Jesus está à porta, pronto para transformar sua vida e te dar a paz que o mundo não pode oferecer. Se você deseja receber Jesus como seu Salvador e viver com uma perspectiva eterna, faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá uma nova vida em ti. Eu quero viver para ti, aguardando o teu retorno com esperança. Amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador. Isso é um passo importante na sua jornada de fé, e estamos aqui para te apoiar e orar por você. Lembre-se, Cristo já venceu o mundo, e com ele, você também pode vencer. Não perca a oportunidade de estar com ele para sempre.